Começa agora mais um Observatório Cultural e o papo de hoje é sobre quadrinhos. Aqui estão comigo Thaís Gualberto, Emi Ribeiro e Alzir Alves. Eu gostaria de saber de vocês primeiro se o público paraibano entende, conhece que há um mercado de quadrinhos aqui na Paraíba. Tem um público cativo, né? Tem um público que é bem fiel, que está em tudo o que acontece de quadrinhos. Tem aquele pessoal que aparece quando vem o pessoal de fora, né? Mais famosos e tal. E assim, tem a galera que vai comprar quadrinho quando é Chico que está fazendo sessão de autógrafo, porque aí as filas vão bater na esquina da Comic House. Mas assim, eu acho que ainda podia ser melhor. O público paraibano ainda podia ler mais, consumir mais quadrinho. Emi, você acha que, por ser aqui o mais experiente, que já houve um tempo em que o pessoal aqui da Paraíba consumia mais quadrinhos paraibanos? Sem dúvida houve, né? Foi na época daquela efervescência dos quadrinhos nos jornais. Que havia o Norte que publicava, havia a União, os dois, e ambos tinham suplementos além das tiras diárias. Então, isso atraía muito aquela meninada que gostava de quadrinhos. E uns tentavam fazer, né? E tanto é que teve gente que, baseado no que via nos jornais, eles começaram a desenhar também, a produzir. Então, foi uma época muito boa e eu acho que não se iguala nada nos tempos de hoje àquela época dos anos 70. Nos anos 70 tinha essa publicação recorrente nos jornais aqui locais. Nos jornais. A União publicava no segundo caderno aquela tirazinha, né, diária. Geralmente, ou ela acabava no mesmo dia, era uma piada, alguma coisa, ou tinha uma história sequência que durava cerca de um mês, ela continuava no dia seguinte. E aos domingos havia o suplemento, que tinha 16 páginas, em formato tabloide, que publicava também histórias em continuação e histórias que se fechavam. Quer dizer, então eram duas vias de acesso do público, né? O suplemento e o caderno diário. O Norte, né, que hoje é o jornal extinto, também tinha isso, que era o Norte em quadrinhos. O da União era o Pirralho, né, o suplemento. Então, foi uma época maravilhosa, eu acho que não tem outro igual não. E o que é que diferencia o quadrinho de outras manifestações também gráficas, como o cartoon, como a charge, a ilustração? O que é que caracteriza o quadrinho enquanto quadrinho? Olha, eu acho que a linguagem quadrinho em si é também um ato de, não só pensando na parte da literatura, que tem algo escrito e tudo mais, mas é o divertimento que você tem com essa mídia, de você se identificar com alguma coisa que aquela pessoa criou, resolveu ilustrar, resolveu produzir essa mídia, independente do gênero, que seja o estilo, o cartoon e tal, mas é como aquela pessoa se diverte com esse tipo de mídia, né? Porque o quadrinho, querendo ou não deixa de ser uma mídia, porque existem fãs loucos por cada tipo de quadrinho diferente do gênero. Mas o que eu percebo mais é porque hoje em dia o quadrinho ele sofreu muito esse impacto da evolução, tipo internet e outras coisas, né? Outras mídias começaram a ficar muito bem latentes e aí tirou um pouquinho do foco, né? Que é isso que o próprio Emi estava falando, tipo, era uma época que tipo, você não tinha tanta coisa que chegava a mexer com as suas percepções, tipo, o que eu faço agora, né? Mas ela é eu mesmo trabalho com quadrinho, eu acho uma coisa maravilhosa, porque é um espaço onde você tem aquela liberdade total de criar, de fazer N coisas, e você ter o feedback das pessoas que lê sobre isso, né? De ela olhar assim e dizer assim, puxa, que legal essa ideia, eu não pensei nisso, ou puxa, eu quero vivenciar o universo desse criador, ou ele curte só o desenhista também, eu quero desenhar igual, como pronto, o próprio Emi está falando, né? Que até a gente tem algumas conversas de encontros. Eu lembro que tinha gente que falava assim, Emi, eu vi uma vez que tu desenhou a tua própria mão com uma determinada caneta e eu fui atrás dessa caneta, lembra? Eu acho que foi o William até que falou sobre isso. E, quer dizer, para você ver como a pessoa ela olhava a arte em si, em detalhes, quer dizer, do próprio artista desenhar a própria mão com uma determinada caneta ou pincel e ele dizer, puxa, isso aqui existe, eu vou atrás disso, né? Então eu sinto dessa forma essa parte dos quadrinhos. Mas antes a gente tinha que pegar no papel, né, ou numa cópia para entrar em contato com aquela obra. Como é que vocês veem essa revolução midiática com os meios eletrônicos, com a internet, no sentido de divulgar, né, de democratizar o acesso à cultura e no caso específico do papo da gente aqui sobre os quadrinhos, né, a internet, os sites, os blogs?
a internet, ela deu voz para todo mundo, né? Todo mundo que quiser publicar, não tem mais aquela coisa assim, você só publica se for chamado por um jornal, você só publica se, sei lá, fizer parte de um grupo X que faz um... Enfim, antigamente tinha também o zine, né? Mas o zine era uma coisa mais, quer dizer, tem zine até hoje, muita gente faz, inclusive está se redescobrindo o zine. Eu acho que é um outro lado dessa coisa da internet, né? Porque a gente passou tanto, tecnologia e tal, não sei o que, e aí de repente as pessoas se pegam voltando a fazer zine, que é aquela coisa bem artesanal, imprime em casa, às vezes cada um tem uma capa diferente, feita à mão. Então, assim, eu acho que o papel até ficou meio assim como que um fetiche, né? Ainda existe. Acho que principalmente assim, o pessoal da geração da gente não vai migrar para o digital tão facilmente, né? Porque é uma relação bem diferente você ler, pelo menos para mim, você lê um tablet e você pegar uma revista com a mão e tal. Tem até um detalhe que aqui muita gente comentou, algumas pessoas que liam, e eu até identifiquei isso. É o cheiro da tinta, né? Ele pegava assim a revista, aí chegava, olha o cheiro da tinta aqui, né? Então é uma coisa que a internet não propicia. Nunca. Mas aí, por outro lado, de repente tem uma figura na China que está lendo o que você faz, né? E que não leria se Se dependesse fosse do material. físico, Porque realmente essa coisa do quadrinho, se perceber, a maioria dos leitores de quadrinho tem esse hábito de quando compra, ele cheira. É o mesmo hábito do cheiro do carro novo. Né? A pessoa que quando compra o carro, ele quer sentir o cheiro no carro novo. Do vinil, no caso da música, né? Pronto. São sensações que dá aquele estímulo de você, tipo, conquistei isso, comprei isso, sabe? É legal. Eu sinto isso com quadrinho, com livro, é bem bacana. E o hábito de colecionar quadrinhos, ele persiste até hoje, mesmo com essa oferta midiática? Eu acredito que sim. É uma coisa que o digital, ele é um pouco mais complexo isso, né? Porque se você tiver vários arquivos digitais, você não vai ter na sua prateleira, como você tem um álbum encadernado, né? É legal, assim, eu tenho uma porrada de quadrinhos em casa e eu me orgulho porque tenho aquilo na minha prateleira. Já o digital é uma coisa assim que eu acho que ela é uma nova mídia. A gente sabe que agora conter isso vai ser quase impossível, mas ela deu essa possibilidade, como a Thaís disse, né? Tipo de fulano está do outro lado do mundo, ele poder consumir e conhecer o seu personagem que antes ninguém queria dar abertura para que isso acontecesse. Era refém de alguém aprovar para que seu personagem chegar no outro lado do mundo. Então, essa é a grande vantagem que eu vejo. Do colecionar, eu sinto essa desvantagem, porque eu sou mais das antigas. Eu gosto mesmo. Agora tem a questão do espaço e do preço também, que é uma vantagem do digital, né? Os apartamentos estão cada vez menores, não dá para ter... A desvantagem é a irritação nos olhos de estar olhando a tela, né? Só isso. Pois é, porque os leitores de livro não dá para ler quadrinho, né? Porque não tem colorido, então tem isso, né? Só dá para ler no tablet, que realmente ofende. O que você acha sobre esse hábito da coleção? Está se perdendo esse hábito? Eu imagino que esteja, mas não tanto quanto a gente imagina. Porque pelo menos eu que faço as minhas edições impressas, também estou utilizando o processo digital, né? Por exemplo, a pessoa pode comprar uma revista dessa impressa, mas eu tenho ela gravada num disco e a pessoa pode comprar também. Entendeu? Então, eu estou, pelo menos em termos de vendagem, estou mantendo essas opções, né? E, recentemente, me convidaram a participar de uma página que tenha o acesso pago. Então, a turma vai lá, lê as histórias e paga uma quantia mensal, né? Estou nesses aí, estou utilizando o que está à disposição, né? Mas, pelo menos no meu caso particular, no meu gosto pessoal, não substitui a revista impressa, não tem jeito. Em relação aos espaços para leitura de quadrinhos e para oferta, será que a falta hoje das gibitecas também tem essa influência no consumo do quadrinho paraibano, do quadrinho brasileiro? Porque o quadrinho meio que sumiu da banca, né? A gente tem Turma da Mônica, eu acho que Pato Donald, umas coisas assim, mas a produção mais autoral, nacional, ficou mais cara, né? Foi para a livraria. Então, assim, eu acho que a importância da gibiteca é isso, né? Para o pessoal que não é leitor, que não vai querer investir R$30 num negócio que não conhece. Eu vejo que da seguinte forma, né? Realmente
No meu tempo de criança, você encontrava vários quadrinhos na banca e acessíveis, né? O valor era bem mais acessível do que hoje. Então, tipo, tem crianças que não têm condição de comprar um álbum de R$50. Como eu já vi álbum de R$100, né? Antigamente era como o Emi fala assim, tinha suplemento, tinha revistas mais baratas em bancas e tudo mais. E isso ajuda muito a leitura. Então a criança conhece aquele personagem, então todo mês ela tinha aquele hábito de esperar 30 dias para comprar a próxima edição daquele personagem que ele, né, que ele se ficou assim, caramba, o Homem-Aranha, o Batman, não sei o que tal, beleza. Só que com as mídias, isso se tornou meio que descartável. Assim, por quê? Porque as pessoas querem informação muito rápida. Com essa coisa popular de ter informação muito rápida, as bancas perceberam que tiveram quedas em vendas e aí realmente foram para as livrarias esses produtos. E como os produtos eles viram que caíram um pouco de quantidade, eles tiveram meio que se valorizar mais. Capa dura e tudo mais, e com isso o preço elevou bastante. Ou seja, os quadrinhos acabaram se elitizando. Elitizando bastante. A gourmetização dos quadrinhos. Não está tão acessível mais para todo mundo, né? Daqui a pouco a gente volta no Observatório Cultural. O papo hoje é sobre quadrinhos e a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho desses 3 artistas que são os convidados de hoje. Até daqui a pouco.